Olá, bem-vindo ao módulo 1, unidade 1 do curso de licitação. Falaremos sobre introdução à licitação. Qual é o conceito da licitação? O conceito é um procedimento administrativo destinado a selecionar, segundo critérios objetivos pré-determinados, a proposta de contratação mais vantajosa para a administração, assegurando-se ampla participação dos interessados e o seu tratamento isonômico, com observância de todos os requisitos legais exigidos de acordo com a doutrina Professor Marçal Justen Filho, no seu livro Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos. Portanto, o objetivo é a contratação do objeto mais vantajoso para a administração pública. A licitação, ela é um dever da administração pública e ela está na categoria de um princípio, prevista no artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União de estabelecer normas gerais de licitação, no seu artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, que por sua vez elaborou a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que trata as normas gerais aplicáveis tanto à União, Distrito Federal, estados e municípios. A administração pública, para realizar suas atividades fins, precisa adquirir bens e realizar contratações. Portanto, a licitação ela é um dever do poder público. O artigo 2º da Lei de Licitação prevê que a licitação é obrigatória para as seguintes aquisições e contratações: obras, compras, concessões, permissões, serviços, alienações, locação e inclusive serviços de publicidade. Todos esses objetos devem ser realizados licitação. A finalidade é proteger o interesse público e os recursos governamentais que devem ser administrados da melhor forma possível. Os princípios, nós temos as pedras de toques, que é a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Por interesses coletivos, eles devem prevalecer sobre o interesse do administrador ou da administração pública. Assim, o princípio da indisponibilidade do interesse público vem firmar a ideia de que o interesse público não se encontra à disposição do administrador. Nós temos também os princípios constitucionais previstos no artigo 37 da própria Constituição Federal, que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tais princípios foram previstos também na Lei de Licitação, no seu artigo 3º, que prevê que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, onde todos são iguais perante a lei, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional. Por desenvolvimento nacional, prevê que o regime de preferência em favor de produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, assim como de produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, com a finalidade de assegurar proteção à indústria nacional e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico interno. E a licitação será processada e julgada com estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, ou seja, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Da impessoalidade, nunca uma licitação pode ser dirigida a um determinado fornecedor. Todos devem ser tratados iguais e significa o princípio da impessoalidade. Nunca visar uma única só pessoa. O princípio da moralidade e o princípio da probidade administrativa são idênticos, significa que a administração pública deve obedecer a regras de boa conduta entre a administração e licitantes. O princípio da igualdade significa que todos são iguais perante a lei, exatamente igual ao princípio da isonomia, ou seja, não estabelecer regras de restrição de participar na licitação. Princípio da publicidade significa que a licitação não é sigilosa. Todos os seus atos são públicos e devem ser de conhecimento de todos aqueles que tiverem interesse.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório significa um princípio talvez mais importante na licitação, que é o princípio da divulgação do edital, ou seja, o edital é considerado a lei interna da licitação. Todas as suas regras deverão ser de conhecimento amplo e obedecidas pela administração e licitantes interessados. E do julgamento objetivo significa que o tipo de julgamento que for definido na licitação em seu edital deverá ser obedecido, não poderá ser mudado as suas regras nem pela comissão de licitação. E também dos princípios que eles são correlatos. Por exemplo, o princípio da competitividade, que incentiva a participação de todos os interessados, e do formalismo procedimental, porque a licitação tem formas, e da vedação à oferta de vantagens. Esses são os princípios da licitação. Nós temos os responsáveis pela licitação, que são os agentes públicos designados pela autoridade de competência, mediante ato administrativo próprio, seja uma portaria ou uma resolução, por exemplo, para integrar comissão de licitação, ser pregoeiro ou para realizar licitação na modalidade convite. A comissão de licitação ela é criada pela administração pública com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e as licitações nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite. Ela pode ser prevista na forma permanente e especial. Permanente, ela tem um período de mandato no mínimo de 1 ano, e especial, a cada licitação instaurada será nomeada uma comissão específica para aquela licitação. A lei estabelece como regra de sua constituição no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados do quadro permanente dos órgãos da administração pública responsáveis pela licitação. É importante estabelecer que o servidor público ele tem uma responsabilidade social em frente ao serviço público, ou seja, ele é responsável por todo o processo licitatório, desde a solicitação de compra até o encerramento do contrato administrativo. Ele possui o poder de contratante e juiz dentro do certame licitatório, com vistas a julgar a melhor contratação para o setor público. É importante frisar também que, havendo qualquer irregularidade no procedimento da licitação, a responsabilidade recai sobre a instituição contratante. Porém, no apontamento das falhas, onde há a fase de discriminação dos culpados, será atribuída a pena aos agentes públicos que inserirem nesse ato. Assim, lembramos que a responsabilidade social e ética do agente público tornam-se importantes ferramentas para o correto andamento das licitações. Havendo atuação irregular do servidor em frente à lei de licitações, a própria lei prevê no seu artigo 82 sanção, no artigo 82, que determina que os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta lei ou visando a frustrar os objetivos da licitação, sujeitam-se às sanções previstas nesta lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu ato ensejar. Obrigada, aguardo você na próxima unidade.